Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Chá com Propósito. Que alegria estar com você hoje. Peço primeiramente para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Como é importante você fazer isso porque você me ajuda e é uma forma de gratidão, um ajudando o outro, porque eu não tenho dúvida de que até o último dia da nossa vida nós estamos aprendendo. Então pegue o seu chá, se preferir um café, e vamos começar! Chá com propósito. Papel e caneta na mão porque já vai começar. Os milagres só acontecem quando nós fazemos a nossa parte. Como é importante nós pensarmos sobre isso. Eu vejo uma quantidade grande de pessoas, e eu também já vivenciei isso, de querer um milagre e não fazer a minha parte. Como é importante nós olharmos para nós mesmos e vermos que muitas bênçãos não chegam porque nós não fazemos a nossa parte, e na maioria das vezes a gente nem tem noção que faz isso. Eu acredito muito em Deus e acredito que a Bíblia nos orienta sobre muitas questões para a nossa vida. Eu gosto muito de ler livros diversos, mas a Bíblia ela tem que ser o nosso apoio, independente de religião. Nós vamos pensar sobre a palavra de Deus para nos ajudarmos. Escute. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Quando Deus fala isso para Josué, nós temos que pensar que Ele está dizendo isso para nós também. Seja forte e corajoso, corajosa. Como é importante. E lembrando que ser forte e corajoso não é ser guerreiro, não é ir para a luta, ficar brigando o tempo todo, reivindicar os direitos com falta de respeito ao outro, de jeito nenhum. E ser forte e corajoso é olhar para si mesmo primeiramente. Quantas pessoas eu vejo julgando as outras e não olha para si e percebe que está fazendo a mesma coisa. Esses dias eu ouvi uma pessoa muito próxima reclamando de sua esposa, falando muito mal. Eu virei para ela com muito afeto, porque tenho liberdade para isso, e falei assim: e o senhor? O senhor acha, o senhor não faz isso? Porque eu faço. Então, assim, eu vejo que eu tenho algumas situações em que eu faço isso. Quando a pessoa olhou, eu faço. Então, quantas vezes nós precisamos olhar para nós mesmos e ver que quando a gente julga o outro, xinga o outro, a gente faz muitas vezes a mesma coisa. A gente olha para o outro. Sabe aquela outra passagem? Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Essa outra passagem nos fala sobre julgamento. Eu olho o que tem no outro de errado e não olho para mim. Então, como é importante nós fazermos a nossa parte para que os milagres aconteçam. Eu acredito muito em Deus e eu não tenho dúvida de que Ele abre portas, de que Ele faz o incrível e de que faz milagres, mas temos que fazer a nossa parte em vários aspectos. Eu vejo que o quanto que o emocional tem influenciado a vida de tantas pessoas. Eu conheço um grande número de pessoas e eu também passei por isso, de querer grandes milagres e mal rezar, não fazer oração, não conversar com Deus e não buscar melhorar a cada dia. Continua pecando, continua fazendo coisas erradas e quer resultados diferentes, fazem as mesmas coisas e querem resultados diferentes.
culpar o outro, responsabilizar o outro. Eu vejo, inclusive, crianças e adolescentes fazendo isso em sala de aula ou com um colega. Quando, por exemplo, eu trabalho como professora também, eu chamo um determinado aluno e pontuo alguma coisa para ele. Mas fulano estava fazendo isso. E às vezes não tinha nem relação com ele, não era nem, por exemplo, ele me provocou. Não, ele olha para o outro, mas eu tô falando de você. Não, mas ele estava fazendo coisa pior. E daí você fica pensando de onde vem isso? De onde que as pessoas aprendem? Então, como seria bom se todos os pais fossem curados para ensinar os seus filhos desde a infância, principalmente na adolescência, porque na adolescência, dependendo, se perde essa pessoa para as drogas, para os vícios, para as telas. Por quê? Porque não tem o olhar de um pai, de uma mãe para orientar e mostrar assim, filho, a professora chamou sua atenção ou falou isso porque ela quer o seu bem, porque ela quer que você melhore a cada dia. Olhe para você, meu amor. Sabe, não precisa detonar o filho, mas parceria, sabe assim? E ver o professor muitas vezes como vilão da história. E eu não estou falando de uma determinada escola. Não estou falando de forma alguma. Eu estou falando de várias. Eu conheço muitos colegas que vivenciam situações. Eu conheço professores que foram demitidos porque estavam tentando corrigir aquela criança ou aquele adolescente e foi levado para o outro lado. E os gestores não tiveram amadurecimento, não eram adultos, entre aspas, para lidar com essa situação e pensaram somente na mensalidade, no valor que aquela família pagava para o seu filho. Que propósito um gestor tem de vida? Que missão é essa? Eu acredito em missão como trabalho. Eu acredito. Ah, mas você está recebendo? Sim. Mas você passar, vamos dar um exemplo, por um médico horrível que te destrua, que te dê um diagnóstico errado e que te humilhe. Que missão que ele está cumprindo? A vida é passageira demais para nós perdermos, detonando o outro, destruindo o outro, ferindo com as palavras. Então tem essa questão também. E quando você entende que você é responsável por você mesmo e que os milagres só vão acontecer se você fizer a sua parte, você não se importa mais com o que o outro diz e tenta pegar o que é bom do que a pessoa está falando e o restante você deixa. Pode acontecer de, por exemplo, um professor estar mal-humorado? Sim, pode acontecer. Mas tem muitas vezes que isso não é real. O professor está tentando ajudar aquele aluno e ele é mal interpretado. Pai, mãe, quantas vezes, por falta de cura, de saber lidar com as suas emoções, os pais batem nos filhos, humilham, ferem. Quantas mães e quantos pais narcisistas existem? Quantas pessoas pedem milagres, mas não oram? Comigo já aconteceu de pessoa falar, Dani, faz oração por mim, mas você está orando? Ah, eu vou rezar, eu vou orar. Ou seja, ela acredita mais no outro do que nas suas próprias orações. E eu acredito no aspecto emocional, sim, mesmo antes de ser terapeuta. O quanto que nós precisamos olhar para nós mesmos e melhorarmos para fazermos a nossa parte. Porque culpar Deus, culpar os outros não leva a nada. E infelizmente há um grande número de pessoas com idade avançada, com mentalidade muito infantil, egocêntrica, ele é meu filho, então você não encosta. Rivalidade entre nora e sogra. É fato, gente. Tá acontecendo entre amigos. Ai, por que você tá ficando mais com ele do que comigo? Teve uma situação em sala de aula uma vez que uma mãe falou assim pra filha, a filha me contando, né, uma adolescente. Ai, minha mãe falou assim, ai, a próxima vez que você quiser alguma coisa, peça pra fulana, porque eu não vou te dar mais nada. Professora, ela tá com ciúmes da fulana, a coleguinha de sala, amigas, best friends. A mãe estava com ciúmes da colega, da amiga. Então, que adulto nós estamos sendo e o que nós vamos formar? Então, eu acredito de verdade que os milagres só acontecem quando nós fazemos a nossa parte. E é orar,
é se curar, e eu vou ser muito sincera, eu não acho que na maior parte das vezes o ir à igreja ou fazer oração constantemente vai resultar numa cura eficaz. Porque tem muitas coisas que ficaram enterradas ali no passado. E tem muitas dores. Porque se isso acontecesse, se a oração ajudasse de verdade, todos, tá? Tô falando todos. Porque tem pessoas que se curam por meio de oração, de ir à igreja. Elas são tocadas e elas mudam. Mas muitas não. Precisam de terapia eficaz para lidar com essas emoções, curar o passado e daí sim se conectar com Deus e viver o novo, e não tenho dúvida que terão muitos milagres. Então eu deixo muito claro, eu sou cristã, acredito muito em Deus, tenho uma fé imensa, tenho vivido coisas magníficas em relação ao espiritual, não tenho dúvida quanto a isso, até me emociona de falar, mas precisa curar as emoções para viver esse extraordinário. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então pense sobre isso, tome o seu chá e vamos seguindo. Eu espero que você tenha gostado e se tiver alguma sugestão, coloque aqui para mim. Você sempre será bem-vindo para tomarmos um chá. Beijos, até o próximo vídeo.